Pensando sobre Provérbios, 22 de dezembro, Provérbios capítulo 22. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Muitas pessoas correm atrás de riquezas financeiras, mas Provérbios 22 fala que melhor do que riquezas em dinheiro é você ter o bom nome. Se você tiver que escolher entre manter o seu bom nome, é mais digno você escolher o bom nome do que o dinheiro. Tem pessoas que se envolvem no crime, no tráfico, na exploração de pessoas, seja exploração de prostituição, seja exploração de trabalho escravo, seja exploração de toda sorte, toda ordem sobre outras pessoas para obterem riquezas. Mas essas riquezas, que são riquezas de papel e de dinheiro, que muitas pessoas lutam para conquistar, até empregadores, empresários que não fazem o registro de seus funcionários para pagarem menos contribuição FGTS e os direitos dos seus trabalhadores, são pessoas que estão correndo atrás de lucro com o prejuízo de outras pessoas. Jesus ensinou que você não deve buscar as riquezas dessa terra. Veja esse texto de Mateus, capítulo 6. Vamos ler os versículos 19 e 20. 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Versículo 20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Verso 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que o vosso coração, nessa manhã de 22 de dezembro, que estamos num período de fim de ano e as pessoas estão há 2 dias de celebrarem o Natal, que traz em memória que Deus fez o seu Filho nascer nessa terra encarnado para dar a vida dele por você, para que você recebesse o dom de Deus, o maior dom, o poder de ser chamado Filho de Deus, o poder de, ao receber a Cristo, poder estar no céu, para sempre com Ele. Voltando para Provérbios 22, o seu bom nome vale mais do que qualquer riqueza. Quando você tem um bom nome, você não fofoca a respeito da vida dos outros. Você mede as suas palavras. O Salmo 15 fala: quem vai morar no céu? Veja aqui na tela o Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Em outras palavras, quem pode morar no céu? Versículo 2: aquele que anda em sinceridade. Sinceridade é aquele que não coloca cera sobre o que está trincado. A palavra sinceridade vem de sem cera.
ou seja, de transparência, e pratica a justiça é a palavra de Deus, são as Escrituras, são os mandamentos, ou seja, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Falar verazmente é falar de forma verdadeira. Segundo o seu coração significa que tem um coração voltado para falar a verdade. Versículo 3: aquele que não difama com a sua língua. Difamar é destruir a fama alheia, falar mal para arruinar outras pessoas. Continuando o versículo 3: nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Quantas vezes nós estamos em uma roda de conversa e outras pessoas vêm e falam mal de um terceiro que não está ali para se defender, e nós engolimos aquelas fofocas e muitas vezes damos atenção ao que está sendo falado, quando na verdade não devemos aceitar afronta contra o próximo. Verso 4: aquele a cujos olhos é réprobo, ou seja, é reprovável e desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Verso 5: aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Usura são juros altos. Nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Então aqui nós temos o Salmo 15 falando que aquele que tem o bom nome, que zela pelo seu bom nome, vai se preocupar em não aceitar difamação, desonra e palavras contra o próximo. Portanto, retomando Provérbios 22, versículo 1, escolha ter um bom nome. Não seja chamado o fofoqueiro, a fofoqueira. Lá vem chegando aquele que fala mal dos outros, aquele que fica prestando atenção nos defeitos dos outros para falar a respeito dos outros. Seja uma pessoa que tem um bom nome, uma pessoa que tem um testemunho impecável de que você é um homem de Deus, de que você é uma mulher de Deus, que no lugar em que você chegar as pessoas digam: lá vem o homem de Deus, lá vem uma mulher de Deus, lá vem uma pessoa que tem um bom nome, uma pessoa que tem honra. Versículo: quando você é assim, você tem um bom nome, você encontra portas abertas em todos os lugares. Você será agradável, você será reconhecido como uma pessoa com quem queremos fazer negócios, porque é um homem de Deus, porque é uma mulher de Deus. Queremos pedir conselhos para essa pessoa, porque essa pessoa é sábia, porque essa pessoa tem um bom nome, uma boa reputação. É uma pessoa que tem um bom nome em relação ao seu casamento. Uma pessoa que sempre encoraja as pessoas a manterem a fidelidade, a fugirem do adultério, que recomenda aos seus filhos que fujam da fornicação e que orienta a seus filhos e a sua casa a fugirem das doutrinas que estão sendo pregadas na terra e que querem corromper e corroer aqueles que estão seguindo a Cristo e querem morar no céu. Lute para que você tenha um bom nome. Como nós lemos em Salmo 15, aquele que, mesmo com dano seu, cumpre o seu juramento. Seja uma pessoa de palavra. Você falou, cumpra a palavra. Por isso, preste atenção antes de falar e prometer qualquer coisa, para que você sempre possa honrar a sua palavra.
aquele que não é mentiroso, que não é como testemunha falsa, porque a testemunha falsa pode conseguir uma vantagem no princípio, mas depois será como quem comeu areia e que recebe pedrinhas na sua garganta. Tem um texto de Provérbios que nós já lemos nessa semana que fala sobre isso, que a testemunha falsa pode ter uma alegria momentânea, mas depois será como quem comeu areia e tem a sua boca cheia de pedrinhas. Versículo 2: O rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. Nunca despreze alguém que está pobre. A pessoa pode estar pobre agora, mas riqueza e pobreza não são coisas permanentes, são apenas um estado, ou seja, é uma situação momentânea. Ricos podem perder as suas riquezas se fizerem maus negócios de maneira consecutiva ao longo de anos. É muito fácil de perder dinheiro. Basta fazer um mau investimento. Existem muitas histórias de pessoas que perderam fortunas de um dia para a noite porque não souberam fazer uma aplicação financeira, porque arriscaram tudo em um negócio, acreditando que prosperaria e de repente fracassou. Muitas pessoas recebem altas indenizações, compram e investem em negócios que não conhecem e empobrecem de maneira instantânea. Pessoas que são pobres agora, que estão pobres agora, de repente podem receber uma herança, de repente podem ganhar em algum, algum prêmio, algum legado de alguém. Você nunca sabe quando e até quando uma pessoa está rica ou está pobre. Então não despreze ninguém em razão de uma situação que não caracteriza ninguém. As pessoas são a imagem e semelhança de Deus. O que o versículo 2 está nos ensinando é: quando o rico e o pobre se encontram, o Senhor fez a ambos. A todos os fez o Senhor. Não despreze quem é feito à imagem e semelhança de Deus. Você estará desprezando ao próprio Deus. Quando você desonra alguém em razão da sua pobreza, você está desonrando ao próprio Deus. Você não é melhor do que outra pessoa porque tem um carro mais novo, porque tem uma casa própria, porque tem uma casa melhor, porque tem um emprego melhor, porque é o dono de uma empresa, porque é dono de algum negócio. Você não é melhor do que aquele que está lá na rua, mendigando, cheio de vícios. Aquela pessoa que é uma prostituta também tem o seu valor, apesar de todas as críticas morais que se fazem a essas mulheres. João, no capítulo 8, mostra que uma mulher estava adulterando e ela foi pega no próprio ato e a arrancaram. Talvez ela estivesse até sem roupas ali, da forma como a arrancaram e a colocaram diante do Senhor e disseram: essa mulher foi pega no próprio ato adulterando. O que o Senhor diz? E Jesus escrevia na areia e disse, depois de tanto que o incomodaram, querendo acusá-la, querendo apedrejá-la, querendo matá-la: lança a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Então os mais velhos foram se afastando e depois os mais jovens foram saindo daquele lugar. Não condene a ninguém. Jesus conversou também com uma mulher samaritana que tinha tido 5 maridos e estava morando com o sexto. E o Senhor estava ali no poço de Jacó, conforme o Evangelho de João, no capítulo 4, falando para aquela mulher
que ela poderia receber a salvação, e aquela mulher entrou na cidade e começou a dizer que havia encontrado o Messias. E pelo testemunho daquela mulher, naquela cidade, as pessoas se achegaram a Jesus. Por uma mulher que tinha tido 5 maridos e que estava vivendo com o sexto, que não era marido dela. Então, o rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. Não se julgue superior em relação a ninguém pelo seu estado de pobreza financeira ou pelo seu estado de pobreza moral, porque a sociedade estabelece os seus critérios, os seus padrões, mas Deus ama a todos e deseja alcançar a todos. Versículo 3. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O avisado é aquele que é sábio, tem conhecimento e sabedoria. Ele percebe o mal e ele se esconde para não passar por aquele caminho. Mas os simples, os que não têm sabedoria, os que não têm conhecimento, passam e sofrem a pena. Os simples, os que não têm conhecimento, passam pelas más amizades e não se afastam das más amizades. Eles não percebem as más amizades. Então eles passam, continuam vivendo com os maus amigos e sofrem as consequências em razão da má escolha de amigos. Os simples não percebem o mal que é deixar de pagar os impostos, viver em fornicação, envolver-se no adultério, envolver-se com coisas ilícitas para ganhar mais dinheiro. Os simples pensam, não vai dar nada, não vai acontecer nada, é só uma vez e eu vou ter vantagens, vai ser bom para mim. Nada disso é bom para você. Provérbios, no capítulo 7, fala a respeito de um jovem que estava caminhando pelas ruas, na frente do palácio do rei Salomão, e Salomão olhava pela janela e viu quando uma mulher casada e adúltera se enfeitou com roupas de prostituta e foi até ele e disse: "O meu marido não está em casa. Não haverá nenhum perigo. Vamos passar essa noite com amores, porque ele não voltará." E o texto de Provérbios 7 fala que logo aquele jovem vai como o boi que vai para o matadouro. Por que como o boi que vai para o matadouro? Porque vai para a sua própria morte, a sua morte moral, a sua morte espiritual, porque depois de sentir o prazer com uma mulher casada, ele vai obter esse vício, vai sair pelas ruas e vai ficar com as memórias nos seus pensamentos que vão prender o seu corpo e a sua carne nesse tipo de pecado e que vai carregá-lo para pensar em outros adultérios, em novas aventuras que levarão para o inferno. Os simples passam e sofrem a pena. A pena é ficar com o corpo dependente disso. Os simples passam e bebem e pensam, não vai dar nada. Sofrem a pena. Acabam atropelando alguém, às vezes matando alguém, porque passaram sem avaliar o mal. Os simples passam e sofrem a pena. Se envolvem com negócios ilícitos, pensam, vou deixar de pagar esses impostos, vou deixar de registrar esses empregados, não vai dar nada. E de repente são surpreendidos com o auditor fiscal do trabalho, com uma denúncia, com ações trabalhistas. Ainda nesse ano, depois de tantos anos de legislação trabalhista, ainda existem pessoas que fecham as portas
por causa de ações e causas trabalhistas, porque não pagaram os direitos dos seus funcionários. Os simples passam e sofrem a pena. Não seja simples, seja alguém avisado, que vê o mal e se esconde do mal. Faça as coisas certas. Você andará com a cabeça erguida e se você for questionado, você terá todos os documentos e terá a sua boa reputação e o seu bom nome de pé. E você poderá dizer: eu não tenho envolvimento com nada disso. Versículo 4. Talvez você esteja agora, nesse fim de ano, com uma dor de cabeça e pensando: por que eu não prestei atenção e não escutei o conselho dos meus pais, o conselho do pastor? Por que eu fiz a coisa errada? Então, se você errou, agora é tempo de consertar. É melhor você assumir, realizar os pagamentos, corrigir as rotas e mudar de vida. Pense nisso nesse fim de ano. Versículo: é hora de pedir perdão se você disse alguma coisa inadequada para algum parente, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. É hora de ser alguém avisado e corrigir as rotas. Cuidar do seu bom nome, como diz o versículo 1, porque é mais digno você ter um bom nome do que você dar um presente para sua esposa. Do que adianta você comprar um carro novo para sua esposa, como alguns homens fazem, e viver no adultério? Mais vale o bom nome, o nome de fiel, do que as riquezas de você dizer: dê um carro novo, dê roupas novas. Você não compra as pessoas com coisas. O versículo 2 fala: o rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. O Senhor fez todas as pessoas. Respeitar e amar as pessoas está acima do que você pode comprar para os seus filhos, ou para a sua esposa, ou para os seus parentes. Versículo 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, e honra e vida. O versículo 4 está dizendo o que é verdadeira riqueza. A recompensa da humildade. A humildade é uma riqueza. O temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o respeito a Deus acima de tudo. Isso também é riqueza, porque quem respeita ao Senhor acima de tudo, honra a Deus e honra o próximo e não vive errando, mas vive sempre acertando aquilo que agrada a Deus. E o que agrada a Deus torna a pessoa uma pessoa agradável, uma pessoa diferente. O temor do Senhor traz riquezas e honra e vida. Riquezas, você será uma pessoa de valor. E honra, onde o teu nome for mencionado, as pessoas vão dizer: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é uma pessoa que tem conselhos, é uma pessoa que honra o seu casamento, que honra a sua família, que honra os seus negócios, que honra os seus compromissos. Isso trará vida. Por isso, a humildade, a recompensa da humildade e do respeito a Deus, que é o temor ao Senhor acima de tudo, corresponde à riqueza, à honra e à vida. Isso trará vida abundante. O temor ao Senhor traz vida abundante. Versículo 5, Provérbios, capítulo 3, fala que aquele que busca sabedoria e que a sabedoria corresponde a temer ao Senhor, recebe vida longa na mão direita e riquezas e honra na mão esquerda. Então você terá nas suas mãos a riqueza e a honra e a vida. Vida na sua mão direita, vida abençoada e abundante, e riquezas e honra na mão esquerda. Primeiro vem a vida com Deus e depois as riquezas e a honra. Do que adianta riquezas e honra sem uma vida plena em Deus? Versículo 5. Espinhos e laços há no caminho do perverso, mas o que guarda sua alma retira-se para longe dele. A pessoa que é perversa encontra espinhos e laços. Fazendo coisas erradas, acaba se encontrando com a polícia,
acaba se encontrando com os fiscais, acaba se encontrando em situações em que tem que se esconder porque está devendo outras pessoas porque as enganou, mas o que guarda sua alma fica longe dessas companhias. Envolver-se com as pessoas erradas pode trazer muitas consequências ruins. Você pode ser preso no lugar daquele que fez as coisas erradas. E as pessoas podem julgar mal a você. Quando você anda com uma pessoa adúltera, podem olhar para você e pensar que você faz as mesmas coisas. Fique longe. O Salmo 1 fala que bem-aventurado, aqui na tela, Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, ou seja, nem para no caminho dos pecadores, nem se assenta, ou seja, não anda junto na roda dos escarnecedores. Versículo 2: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 3: Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tenha o seu prazer na lei do Senhor e fuja do caminho dos maus, porque você vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas que vai receber alimento espiritual. Águas aqui fala a respeito da presença do Espírito Santo. Depois você pode ler Ezequiel, capítulo 47, e você verá que Deus levou o profeta Ezequiel para umas águas que davam nos artilhos. Depois Deus disse para Ezequiel: Ande, e ele mediu 1000 côvados. Ezequiel andou e as águas chegavam na altura dos joelhos. Depois ele mediu mais 1000 côvados e disse: Ande. E Ezequiel chegou até onde as águas davam na cintura. E depois ele mediu mais 1000 côvados e disse para Ezequiel: Ande. E Ezequiel chegou até águas que ele precisava passar a nado, e aquelas águas representam a presença de Deus. Assim também, quando esse Salmo primeiro fala que você será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, está falando a respeito de abundância de águas, de abundância das coisas certas. Isso vai trazer o bem para a sua vida e para a sua alma. Retornando aqui em Provérbios 22, versículo 6: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Lá no Antigo Testamento, Deus instruiu o povo a ensinarem os seus filhos desde criança a lerem a palavra do Senhor e a meditarem na palavra. Porque Deus disse para Moisés: Instrui o povo para que passem os meus ensinamentos para as próximas gerações, e de geração em geração, para que se conservem santos. Cabe aos pais derramarem sabedoria sobre os seus filhos, desde a meninice, para que sempre se recordem dos mandamentos, dos estatutos e das palavras do Senhor. Pode acontecer deles se desviarem um pouco do caminho, mas eles sempre retornarão para o caminho. O mundo entendeu a importância de fazer influência sobre as crianças e tem colocado nas escolas toda a doutrina que procura sexualizar as crianças, que procura perverter o caráter das crianças desde a infância, porque o mundo descobriu o poder desse versículo. Existe um poder muito grande em você ensinar as crianças à sua volta sobre a lei do Senhor. Isso vai fazer o mundo ser um mundo diferente. As crianças de hoje são o futuro. Portanto,
cuide, zele. Mesmo você que não tem filhos, fale sobre a palavra do Senhor para os sobrinhos, para os filhos dos seus amigos, para as crianças que você puder falar a respeito do amor de Deus, que você tem acesso. Fale para os seus amigos que são pais, que são mães. Oriente-os. E você que talvez não deu certo no seu casamento, saiba que você tem um compromisso muito grande em educar o seu filho, a sua filha, para conhecerem a palavra e os mandamentos do Senhor. Está nas suas mãos o poder de fazer com que o seu filho, a sua filha, seja uma ferramenta, um instrumento de Deus na terra. Versículo 7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Esse versículo 7 está dizendo que se você é uma pessoa produtiva, uma pessoa que gera rendimentos, que gera empregos, você vai dominar sobre aqueles que estão improdutivos. Pobreza fala sobre improdutividade. Uma pessoa só é pobre porque não está estudando, não tem conhecimento sobre como pode fabricar e produzir riqueza. E o rico, ele é aquele que tem um conhecimento a respeito de como fazer negócios, como aplicar dinheiro, como abrir um restaurante, uma loja de roupas, uma loja que venda calçados ou qualquer negócio. O rico é aquele que busca aprender coisas novas e sabe como fazer a aplicação dos seus recursos financeiros para produzir riqueza. Então, não fique pensando, eu sou pobre. Se você está pobre, mas você pode mudar esse estado buscando conhecimento, buscando conselho, buscando sabedoria sobre como produzir, sobre como gerar riqueza. Você pode estar com as suas terras paradas, mas se você aprende como plantar, você já não fica mais pobre. Você já tem alguma coisa para vender. Então, a pobreza e a riqueza, agora estamos falando aqui de pobreza e riqueza financeira, está relacionada à busca de conhecimento. O rico, ele tem um conhecimento que o pobre não tem. E o rico tem uma capacidade de execução. Os ricos são aqueles que sabem e fazem, porque tem aquele pobre que ele sabe. E existem muitos que sabem só falar. Ah, mas eu podia fazer isso, mas ele podia fazer aquilo. Mas se você não executa, você vai continuar pobre. Existe um poder na ação e na execução daquilo que você fala. Você precisa executar e fazer. Assim como também não adianta nada você dizer eu conheço a Bíblia, de capa a capa, se você não executa. Muitos adúlteros conhecem a Bíblia, mas eles adulteram. Muitos mentirosos sabem das consequências da mentira e do que geraram de prejuízo para as pessoas, mas eles não vêm para a verdade. Então não adianta você conhecer, você precisa executar, precisa agir. Tiago fala que não adianta nada você dizer que conhece a palavra e não praticar. Versículo 8. O que semear a perversidade cegará males. Quem semeia o mal vai colher o mal, e a vara da sua indignação falhará. O que o versículo 8 está dizendo é: tem pessoas que semeiam o mal, e daí quando elas colhem o mal, elas ficam indignadas, elas ficam iradas. E o versículo 8 está dizendo: quem semeia perversidade colhe mal, e a vara da sua indignação, ou seja, a sua raiva, o seu ódio, a sua chateação, falhará. Não adianta você ficar chateado, bater na mesa e dizer: deu tudo errado,
Você fez errado. Começou errado, vai colher o mal, vai colher errado, e não adianta você ficar irado. Lá em Provérbios 19, está escrito, aqui em Provérbios 19, veja o versículo 2. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. Verso 3. A tolice do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Em outras palavras, ficar sem conhecimento não é bom. Quem tem pressa em fazer as coisas acaba errando o caminho. E depois que a pessoa foi tola, ela perverte, erra o seu caminho, ela se volta contra Deus e coloca a culpa em Deus. Colocar a culpa em Deus, voltando aqui para Provérbios 22, não resolve o seu problema. Versículo 8. Se você semeou a perversidade, você vai colher o mal, e a sua indignação, a vara da sua indignação, falhará. Versículo 9. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Tenha bons olhos, seja generoso. Provérbios 11:25 fala: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Versículo 10. Lança fora o escarnecedor e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. Fique longe daqueles que são zombadores, daqueles que menosprezam, ridicularizam, fazem chacota e piadas com relação ao próximo, que vivem diminuindo os outros. Pessoas assim criam contendas. Logo elas fazem uma piada, ficam colocando outras pessoas em situações de vexação, humilhação e vergonha, logo se envolvem em contendas. Fique longe dessas pessoas. Você vai ficar longe de questões inúteis e vai fugir da vergonha. Quantas pessoas se envolveram com essas pessoas, entraram nessas rodas de conversa e depois acabaram sofrendo consequências por terem se envolvido com amigos errados. Versículo 11. O que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Quem é reto de coração e sabe como falar, e tem um bom conteúdo naquilo que fala, poderá ser amigo do rei. Versículo 12. Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Deus honra quando você fala as palavras de conhecimento. Em outras palavras, vale a pena você honrar a palavra de Deus e viver nelas. O Senhor te conservará e te livrará do mal. Mas o iníquo, que é o que peca, iníquo é aquele que sabe o que é certo e mesmo assim decide fazer as coisas erradas porque prefere fazer as coisas erradas. Então ele fala o que é indevido. Ele terá o seu caminho transtornado. Em outras palavras, ele será frustrado, confundido. Versículo 13. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. O preguiçoso é aquele que não executa, é aquele que não faz. Nós acabamos de falar aqui a respeito do rico e do pobre, no versículo 7, e que uma diferença entre o rico e o pobre é que o rico é aquele que busca o conhecimento e executa, parte para a ação. A ação nem sempre vai garantir o acerto. Muitas vezes você vai errar, mas é testando pela ação e pela repetição na execução da ação que você vai aprender onde estão os erros e as falhas e o que você precisa corrigir e acertar para que você possa aperfeiçoar o caminho e alcançar os resultados. Nunca desista, persista, continue na sua rota de ação e de execução, corrigindo todos os dias aquilo que deu errado nos seus testes. Agora, o preguiçoso, ele cruza os braços e sempre dá uma desculpa. Já tentei e não deu certo. Tente novamente, corrigindo o que você fez errado, porque quem repete todos os dias a mesma coisa vai continuar dando errado. Seja uma pessoa que aperfeiçoa o seu caminho todos os dias.
Não dê desculpas. Versículo 14. Ainda no 13. Chegando nesse fim de ano, se algum projeto não deu certo, pense: o que eu preciso corrigir? Com quem você deve conversar que tem resultados positivos nesse negócio e que possa te dar conselho? Provérbios fala que na multidão dos conselheiros está a sabedoria. 14. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irar, cairá nela. Deus não se ira contra ninguém à toa. Deus só se ira com aquele que vira as costas para o temor a Ele. Aquele que deixa de honrar e respeitar a Deus, o Senhor simplesmente deixa a pessoa ao seu próprio prazer, ao seu próprio caminho. Paulo esclarece isso em Romanos, no capítulo 1. Ele fala que quando o Senhor se ira contra alguém, ele deixa e entrega a pessoa para suas próprias perversidades. Então, a pessoa que diz: eu não estou nem aí para Deus. Deus está lá no céu. Deus nem está vendo. Deus está muito longe. Deus não está nem aí para mim. Deus está mais ocupado com outros negócios do que com a terra. Pessoas que dizem isso, o texto aqui do versículo 14 fala que cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irar cairá nela, significa aquele que despreza o Senhor vai ficar entregue ao à sua própria vontade. E ele vai cair com qualquer mulher. Lá no texto de Provérbios, no capítulo 2, a Bíblia fala que quando você busca a sabedoria te livrará. O capítulo 2 fala assim: o temor ao Senhor te livrará da mulher estranha que elogia com a sua boca, com as suas palavras. Então o texto, quando fala que cova profunda é a boca das mulheres estranhas, é porque a mulher estranha é como aquela mulher de Provérbios no capítulo 7, que nós falamos no começo desse vídeo, que ela vem, se veste com vestes de prostituta e ela fala palavras para corromper outras pessoas. Então, cova profunda é porque aquele que se envolve no adultério cai nesse vício, cai na infidelidade, cai na incapacidade de ter um casamento e uma família totalmente voltadas para Deus, cai na perca de dinheiro. Quantas pessoas perderam dinheiro em negócios e colocaram todo o dinheiro da família e entregaram para uma mulher? Nesta semana saiu uma notícia de que um homem gastou 22 milhões de reais com uma atriz, porque ele queria agradá-la e ele colocou todo o dinheiro dele por causa de uma mulher. Veja que aquele homem se envolveu com a mulher e querendo agradá-la, querendo agradá-la, querendo agradá-la. As mulheres estranhas, diz a Bíblia, são as mulheres que trazem a cova profunda, levam para a sepultura. Elas estão preocupadas apenas com o seu próprio prazer e elas ficam com um até que toda a riqueza dele seja dada para ela e depois elas procuram outro homem. E assim elas vão, preocupadas apenas consigo mesmas, sem comprometimento nenhum com o casamento, com as famílias, com o compromisso com Deus. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas, aquele contra quem o Senhor se irar cairá nela. O capítulo 2 de Provérbios fala: o temor ao Senhor, colocar Deus em primeiro lugar, livra das mulheres estranhas. Versículo... E se, aproveitando esse assunto, se você está solteiro, leia Provérbios 31. Lá estão as recomendações da mãe do rei Lemuel. O rei Lemuel escreveu o capítulo 31 de Provérbios
e ele escreveu o que a mãe dele disse. Quando você for escolher uma mulher, veja essas características, porque elas indicam quem é a mulher virtuosa. Medite em Provérbios 31. Veja o capítulo inteiro. Versículo 15. A estultícia está ligada ao coração. E esse versículo 14, antes de avançar, também fala a respeito da mulher que se desvia do temor ao Senhor. Vai cair na cova profunda é a boca dos homens estranhos. Aquele homem que não é o seu marido, aquele homem que vem e dá em cima de você e que faz um monte de promessas. Tem muitas mulheres que abandonaram o seu esposo, que caíram no laço. Tem mulheres que colocaram toda a riqueza do marido a perder. Um outro dia, um homem que era dono de 3 sapatarias e tinha uma condição muito boa, ficou pobre do dia para a noite porque ele confiou na sua esposa, permitiu que ela tivesse poderes sobre o patrimônio da empresa, ela fazia parte da sociedade e ela pegou todo o dinheiro e deu para o amante, que fez promessas e promessas e promessas, queria fugir com ela. Que o marido dela estava muito preocupado com os negócios e estava ignorando ela, mas que ele realmente a amava, e quando ela transferiu o dinheiro para ele, ele desapareceu. O final da história, esse homem perdeu as empresas, passou por um divórcio, perdeu tudo, porque aquela mulher não prestou atenção no homem estranho que apareceu no seu caminho. Cova profunda. Se você está recebendo propostas de adultério, fuja disso. Tema ao Senhor. Medite em Provérbios capítulo 2, versículo 15. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. Estultícia é tolice. Vamos lembrar aqui no versículo 15 que o versículo 6 fala: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então nós temos no capítulo 22 dois versículos falando sobre corrigir os filhos, o versículo 6 e o versículo 15, dizendo que a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afugentará dele. Vara da correção não significa que você deve matar o seu filho quando você o castigar. Vara da correção não significa que você deve pegar uma vara e bater nas pernas do seu filho, porque tem pessoas que fazem essa interpretação. A Bíblia fala que tem que pegar uma vara, então eu vou ali no jardim e vou pegar uma vara e vou bater nas pernas do menino. Não é sobre isso. A vara da correção, vara, é o que os pastores usam para guiar o rebanho, para dar o direcionamento. Então, o direcionamento para a correção fará com que o seu filho entenda que aquele caminho é o caminho errado. Então, seja sábio. Não estenda a sua mão para matar o seu filho. Na correção, oriente, mostre o caminho. Você pode dizer ao seu filho: hoje nós não vamos passear. Hoje você vai ficar sem o celular. Veja alguma coisa que faça durante 1 hora, você não vai poder acessar o telefone. Durante 1 hora você não vai poder ver aquele filme, aquela programação, aquele desenho que você gosta de assistir, porque você fez isso e isso é errado. Oriente o seu filho. Versículo 16. O que oprime o pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico certamente empobrecerá. Tem pessoas que ficam querendo fazer média com pessoas ricas. São pobres e querem comprar presentes caros para entregar para pessoas ricas para poderem ostentar ou para poder agradar ao próximo. E hoje é dia 22 de dezembro e talvez você fez isso. Saiba que isso que você fez, se você fez, é pecado.
Provérbios 22:16 fala: o que oprime o pobre para se engrandecer e o que dá para o rico, certamente empobrecerá. A pessoa já é mais rica que você. Então você deve esperar que ela dê um presente a você. E se ela valoriza você, ela vai lembrar de você e vai comprar alguma coisa para você. Mas normalmente o que nós vemos é que os ricos, eles não dão presentes para as outras pessoas. Aqueles que são ricos financeiramente dizem: eu dar presente para outras pessoas? Não, eu tenho que guardar o meu rico dinheirinho. Então, você vê pobres querendo agradar outras pessoas. Então, se você quer agradar aquele que é rico, você vai empobrecer. Porque o rico vai exigir um presente caro. Ele não vai aceitar qualquer coisa. Ainda é capaz de desprezar o seu presente. Então a pessoa pensa: essa pessoa é rica, eu tenho que comprar uma roupa de marca. Eu tenho que comprar um sapato de marca. Eu tenho que comprar aquele produto que é o mais caro para presentear essa pessoa. Então, se você faz isso, você certamente empobrecerá. E tem pessoas que fazem isso porque têm necessidade de aprovação. Ah, eu quero ficar bem com essa pessoa porque essa pessoa é rica. Quem sabe essa pessoa me ajuda no futuro. Não compre esse tipo de apoio. Você pode prosperar estudando e buscando sabedoria e conhecimento para que você seja produtivo, para que você seja produtiva, para que você obtenha a riqueza. Com a sabedoria do Senhor, você vai obter a sabedoria necessária para enriquecer. Leia Provérbios 16. Provérbios 16 fala que do coração do homem são as preparações, mas a resposta da boca vem do Senhor. Confia os teus planos ao Senhor. Para o homem, todos os seus caminhos são retos, mas o Senhor pesa os espíritos. Tenha uma motivação certa. Você dar para o rico não vai fazer de você uma pessoa rica. E você ser amigo dos ricos não faz de você um rico. Mas o que faz de você um rico é Provérbios 16, versículo 3. Confia os teus planos ao Senhor e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confie projetos, obras na mão do Senhor e faça, haja, execute, teste, treine, aprenda coisas novas. Se for para você conversar com alguém que é rico, que seja para você trocar ideias e conversas. O que você fez? Quais os seus negócios? Busque conselhos, aprendizagem, sabedoria. Não queira agradar as pessoas dando presentes que você não pode dar. Tem pessoas que começam o ano e ficam até junho, julho, agosto com parcelamentos no cartão de crédito porque compraram presentes nessa época do ano. Repense isso. Se você tiver que se afastar das pessoas para cuidar da sua vida, faça isso. Porque é melhor você cuidar da sua vida e do seu relacionamento com Deus do que ficar agradando outras pessoas que não vão trazer nada para a sua vida. Versículo 17. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência. Veja, o versículo 17 fala: você precisa inclinar o ouvido, escutar. Você precisa ouvir as palavras dos sábios, mas o mais importante é aplicar o coração à minha ciência. Em outras palavras, se você não aplica, se você não executa, se você não age, se você não faz, conhecer apenas porque você ouviu não é suficiente. Você tem que agir e fazer. Versículo 18. Porque o versículo 18 completa o 17. Então vamos ler aqui o versículo 17, 18, 19. Esses três versículos, eles formam juntos uma ideia única. Então vamos ler o 17, o 18 e o 19 juntos. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração à minha ciência. Versículo 18. Porque é coisa suave se as guardares no teu coração
e se as aplicares todas aos teus lábios. E o versículo 19, para que a tua confiança esteja no Senhor, e a ti tas faço saber hoje, sim, a ti mesmo. Então o Senhor está fazendo você conhecer as palavras dele para que você receba vitória. Siga essas palavras. 20. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento? Versículo 21. Para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem? Aqui uma pergunta, versículo 20 e 21. Por acaso, você que está lendo Provérbios, meditando e conhecendo essa palavra, você não está recebendo palavras de sabedoria? Versículo 22. Não roubes ao pobre porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito. 23. Porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam lhes tirará a vida. Tirar a vida significa você vai perder as coisas se você roubar o pobre, se você roubar o aflito. Tem pessoas que gostam de dilapidar o pobre e o aflito. Quando a pessoa está muito necessitada e ela vem e fala: compra o meu carro pela metade do preço. Tem pessoas que amam fazer isso. Tá aqui, toma metade do preço e me dá o carro aqui. Preste atenção, se você pode fazer o bem a alguém, não tenha prazer em pegar o patrimônio das pessoas. Se você pode honrar a pessoa e ajudar a pessoa, ajude a pessoa a fazer uma boa venda. Diga para a pessoa: espere um pouco, eu vou ajudar você a fazer uma venda melhor. Não fique desesperado. Não seja aquele que quer tirar vantagem da pobreza, da condição de desgraça do próximo. 24. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico. 25. Para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Quando você anda com pessoas más que contendem, você acaba ficando igual a elas. Fuja das más amizades. 26. Não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. 27. Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? Tem pessoas que querem ser fiadores de outros sem terem condições de serem fiadoras. Tem pessoas que têm uma casa própria e elas colocam essa casa própria como fiança de alguém. Não assuma fiança se você não tem receitas financeiras para garantir o pagamento daquela pessoa que você quer dar garantia. Só a Bíblia, inclusive, fala em Provérbios 6 para nem ser fiador de ninguém. Mas se você for fiador, seja para você ter a condição de pagar aquela conta e fique pronto para assumir a responsabilidade, já colocando na sua previsão que a pessoa não vai pagar e você terá que pagar o contrato. Portanto, pense bem antes de ser fiador de alguém. A Bíblia recomenda que você não seja fiador de alguém, porque aquele que assume a fiança de alguém é como alguém que arranca sua roupa e dá para outra pessoa e fica nu. Nós já lemos isso em um dos capítulos de Provérbios nesses últimos dias. Versículo 28. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Não remova o terreno, os limites das terras dos outros. Alguns dias atrás, um homem montou a sua casa e passou 3 centímetros do terreno dele para o terreno da vizinha. E ele queria abrir uma vala para fazer passar a água. Quando ele foi conversar com a vizinha falou: você passou 3 centímetros para dentro do meu terreno. Eu quero que você desfaça essa construção por 3 centímetros. Então, não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Versículo 29. Viste um homem diligente na sua obra? Perante rei será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Pessoas que fazem as coisas corretas e fazem as coisas boas serão colocados diante dos reis. Faça sempre o seu melhor em tudo que você fizer, no espiritual, no material, no casamento, na educação dos filhos. Seja diligente em tudo e você será bem-sucedido.